Dando continuidade ao nosso curso de Direito Constitucional, estamos na nossa quarta aula. Hoje nós vamos falar sobre teoria da Constituição. E que nós vamos começar com a estrutura da Constituição. A Constituição, quanto à estrutura, ela se divide em três partes: preâmbulo, texto dogmático e ato das disposições constitucionais transitórias. O preâmbulo, pela doutrina majoritária e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ele não é dotado de força normativa e não serve como parâmetro constitucional. Suas normas servem apenas para dar um viés político para a Constituição Federal e tem cunho meramente interpretativo. Já os artigos dos artigos 1º da Constituição até o último artigo da Constituição, aí nós temos o texto dogmático. Aí sim, essa parte toda serve como parâmetro de constitucionalidade, suas normas não têm uma prevalência sobre a outra, todas são dotadas de igual normatividade, e sim, essa serve como parâmetro de constitucionalidade. O ADCT também serve como parâmetro de constitucionalidade, mas ele tem uma especificidade. O ato das disposições constitucionais transitórias, ele tem como característica as normas nele inseridas serem transitórias. Então, as normas que foram inseridas no ADCT, quando da promulgação da Constituição, elas tinham como objetivo fazer uma transição entre o regime anterior e a atual Constituição. Sendo que é importante dizer que, mesmo após a promulgação da Constituição de 1988, algumas normas foram inseridas no ADCT também com o intuito de dar uma transitoriedade, com o intuito por prazo determinado. E o exemplo disso nós temos na Emenda Constitucional número 106, que nós já estudamos aqui, já foi falado neste canal, não no nosso curso de Direito Constitucional, mas em um vídeo separado que eu recomendo para vocês assistirem. Então, feita essa classificação quanto à estrutura da Constituição, nós vamos partir para os elementos da Constituição. E para isso nós vamos nos valer da classificação de José Afonso da Silva. José Afonso da Silva, ele classifica a Constituição quanto aos elementos entre elementos orgânicos, elementos limitativos, elementos socio-ideológicos, elementos de estabilização constitucional e elementos formais de aplicabilidade. Os elementos orgânicos, eles se referem à estruturação do Estado e à estruturação dos poderes do Estado. Então, assim, as normas que falam das atribuições, das competências da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, as normas que dispõem sobre o poder legislativo, sobre o poder executivo e poder judiciário, se encontram entre os elementos orgânicos. Agora, elementos limitativos. Elementos limitativos dizem respeito aos direitos e garantias individuais e aos direitos de nacionalidade e aos direitos políticos. E elementos socio-ideológicos, entende-se que se caracterizam os direitos sociais e também o capítulo da saúde pública, da educação, tudo que fala assim nessa questão de normas programáticas relacionadas à saúde, à educação, seguridade social, são chamados elementos socio-ideológicos. Agora, elementos de estabilidade constitucional. Elementos de estabilidade constitucional são aqueles elementos que eles visam a dar estabilidade à Constituição. Então, aqui nós podemos citar o artigo 60, que fala da reforma da Constituição, da emenda à Constituição,
Nós podemos citar a intervenção federal nos estados, a intervenção dos estados nos municípios. Podemos falar sobre o estado de sítio, o estado de defesa. Podemos incluir também o controle de constitucionalidade, as ações específicas de controle de constitucionalidade. E, por fim, nós temos os elementos formais de aplicabilidade, que nada mais são do que normas que estabelecem regras de aplicação da Constituição. Podemos citar o parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição, que diz expressamente que os direitos e garantias individuais têm aplicabilidade imediata. Feitas essas considerações, nós partiremos para a classificação das normas constitucionais. E, para tanto, nós vamos começar pela classificação de José Afonso da Silva. José Afonso da Silva classifica as normas constitucionais entre normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida e normas constitucionais de eficácia limitada. As normas constitucionais de eficácia plena são aquelas dotadas de auto-aplicabilidade. Elas têm uma eficácia direta e imediata. Não dependem de regulamentação do legislador para terem eficácia. Elas têm aplicabilidade imediata. As normas constitucionais de eficácia contida, elas também têm uma aplicabilidade imediata e direta. No entanto, pode haver, o legislador pode restringir o âmbito de sua incidência. Um exemplo, o artigo 5º do inciso 13 da Constituição, que fala sobre a liberdade do exercício da profissão. O exemplo típico é esse. Por exemplo, no que tange ao exame da OAB, é uma restrição ao exercício da profissão de advogado. E essa limitação consistente no exame da OAB, ela é plenamente constitucional, porque ela está em consonância com o artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que permite que haja limitações pelo legislador ordinário do exercício das profissões. Então, nós vimos as normas de eficácia limitada, as normas de eficácia contida. Partiremos agora para as normas de eficácia limitada. E aí temos duas classificações: normas constitucionais de eficácia limitada, de princípio institutivo, normas constitucionais de eficácia limitada, de princípio programático, e normas constitucionais de eficácia limitada de princípio institutivo. Eu preferia começar pelas normas constitucionais de eficácia limitada de princípio programático. Elas nada mais são do que as normas programáticas. Elas têm como intuito estabelecer políticas públicas, estabelecem de forma genérica como serão realizadas determinadas políticas públicas, são instituídas pela Constituição. Como exemplo, artigo 205 da Constituição é um exemplo de norma constitucional de eficácia limitada de princípio programático, ou seja, uma norma programática. Assim diz o artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa. Ou seja, a Constituição, no artigo 205, ela traça diretrizes para a educação. Mas essas diretrizes, para serem concretizadas, elas precisam de atuação do legislador, em conjunto com o Poder Executivo, que vão traçar quais são os objetivos, como isso será feito. Isso será feito através de uma elaboração de uma lei. Aí essa lei, sim, vai dizer como será tratada a educação. A exceção que é importante falar sobre as normas programáticas diz respeito ao mínimo existencial. Quando nós estamos diante de uma
norma que a princípio seria programática, mas que esbarra no que se chama de mínimo existencial, que são aquelas condições mínimas para que uma pessoa tenha uma existência de vida digna, nós temos que considerar que estamos falando de um direito fundamental, de uma norma de eficácia plena, imediata. Então, nós tiramos o caráter programático dessa norma. Por exemplo, o direito à saúde, por mais que seja considerado as normas que falam da saúde pública na Constituição, elas são normas programáticas. Mas quando uma pessoa se encontra numa situação que precisa ser atendida porque precisa de um atendimento médico, porque do contrário ela pode vir a óbito, nós não estamos mais falando de uma norma programática, nós estamos falando de um direito fundamental à vida. Então, se tratando de um direito fundamental, estamos falando de um mínimo existencial, porque para uma pessoa sobreviver, para uma pessoa ter uma vida digna, é preciso que ela tenha condições de ter acesso à saúde pública, a se tratar quando ela sofre de uma doença. Porque se essa pessoa não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, também não tem dinheiro para pagar um hospital, e os hospitais públicos não oferecem condições para aquela pessoa se tratar, então aquela pessoa faz jus a um direito tem um direito subjetivo à vida. Então ela pode pleitear através do Poder Judiciário que seja concedido aquele direito, aquele tratamento médico. Porque nós não estamos mais falando de normas programáticas, nós estamos falando de mínimo existencial. De mínimo existencial para uma existência digna. E o mínimo existencial ele envolve o direito à alimentação básica, à saúde básica, ao ensino fundamental, à moradia, a todas essas condições para que uma pessoa possa ter uma vida digna e até mesmo para exercer os seus direitos fundamentais. Porque se o mínimo existencial, não é possível falar em dignidade da pessoa humana. Ok? Então, dando continuidade, a outra espécie de norma constitucional de eficácia limitada, pelo José Afonso da Silva, é a norma constitucional de eficácia limitada de princípio institutivo. Aqui, nós estamos falando daquelas normas que elas têm uma eficácia indireta, imediata. Ou seja, para que elas sejam aplicadas, elas dependem da intermediação do legislador. Enquanto o legislador não regulamentar aquela matéria contida na Constituição, aquela norma não tem uma eficácia plena. Eficácia tem, todas as normas constitucionais, elas são dotadas de eficácia. Então, ela serve como parâmetro de constitucionalidade. Não pode haver retrocesso, existe o princípio da vedação do retrocesso. Se existe uma norma que diz que é garantida a participação nos lucros e nos resultados da empresa. Se existe essa norma, não pode haver uma outra norma constitucional que vai retirar isso, porque isso se chama vedação ao retrocesso. Princípio, a vedação ao retrocesso. Seria um retrocesso social a retirada dessa norma que consagra esse direito ao cidadão. Então, dentro dessa perspectiva, apesar dela ser uma norma que ela tem eficácia, então, de modo que ela não pode ser retirada do ordenamento jurídico, sob pena de violar o princípio da vedação ao retrocesso, e também servir como parâmetro de constitucionalidade, ela não tem uma aplicabilidade imediata, ela depende de uma intermediação do legislador.
Então, para tanto, para o sujeito ele fazer jus a essa norma, ou é ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão pelos legitimados à propositura, ou então esse indivíduo pode fazer jus do mandado de injunção que, pela atual lei e pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem eficácia, o mandado de injunção tem eficácia concretista. Então, aquela pessoa que entrar com o mandado de injunção para garantir a participação nos lucros da empresa terá garantido o seu direito de participar dos lucros da empresa. Ok? Então, feita essa classificação do José Afonso da Silva, nós vamos partir para a classificação das normas constitucionais do ministro Luiz Roberto Barroso, que eu também julgo importante. Luiz Roberto Barroso, ele classifica as normas constitucionais em normas constitucionais de organização, normas constitucionais definidoras de direitos e normas constitucionais programáticas. As normas constitucionais de organização, elas são aquelas normas referentes à organização do Estado e à organização dos poderes, como nós já falamos. As normas constitucionais definidoras de direitos são aquelas normas que tratam dos direitos e garantias individuais, direitos sociais, direitos políticos, que tratam dos direitos, de todos os direitos da pessoa humana. E as normas constitucionais programáticas são aquelas normas programáticas exatamente como explicadas pelo professor José Afonso da Silva, que elas instituem programas a serem implementados por políticas públicas que devem ser elaboradas através de lei pelo Poder Legislativo. Feitas essas considerações sobre os elementos, a estrutura da Constituição, os elementos da Constituição e a classificação das normas constitucionais, nós vamos avançar agora um pouquinho mais e nós vamos tratar da classificação das constituições. E, primeiramente, nós vamos falar sobre a classificação quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, as constituições se dividem entre formais e materiais. Constituição formal significa uma norma constitucional chamada norma constitucional, em sentido formal, significa todas as normas que estão inseridas dentro da Constituição. Então, mesmo que aquelas normas não tenham natureza constitucional, mas se elas estão inseridas na Constituição, elas são chamadas de normas formais. Então, a Constituição, em sentido formal, nada mais é do que a supralegalidade, a ideia de supralegalidade, a ideia de que aquela Constituição ela tem um sentido hierárquico superior às demais normas do ordenamento jurídico. Então, tudo que está dentro da Constituição, pela ideia de supralegalidade, tudo que está dentro da Constituição é superior a qualquer norma do ordenamento jurídico. Constituição em sentido material significa que determinadas matérias elas são tipicamente constitucionais. Tipicamente constitucionais, ainda que não estejam inseridas numa Constituição. Então, no caso de uma Constituição material, seriam aquelas Constituições que elas só contêm os elementos tipicamente constitucionais. Aí você pergunta, Simone, mas quais são os elementos tipicamente constitucionais? Os elementos tipicamente constitucionais são aqueles que se referem à estrutura do Estado, à estrutura dos poderes, à limitação dos poderes e aos direitos e garantias fundamentais. Tendo essas características, nós temos uma Constituição em sentido material. Agora, quanto à estabilidade, outra classificação, vamos avançar. Quanto à estabilidade, a Constituição pode ser rígida, pode ser flexível, pode ser semirrígida, pode ser fixa ou silenciosa, pode ser imutável ou granítica, pode ser transitoriamente flexível ou transitoriamente imutável. Uma Constituição é rígida quando ela contém
mecanismos para a mudança da Constituição de maneira mais dificultosa, mais difícil do que a elaboração das leis ordinárias. Então, a nossa Constituição de 1988 ela é uma Constituição rígida, porque nós estudamos, por ter constituinte derivado, que existe todo aquele procedimento para a elaboração de uma emenda constitucional, todo aquele procedimento com um quórum de 3/5. Então, nossa Constituição é rígida. Outra espécie de classificação contra a estabilidade, flexível. Uma Constituição é flexível quando, para a mudança da Constituição, não há diferença. Uma Constituição pode ser modificada pelos mesmos procedimentos estabelecidos para a elaboração de uma lei ordinária. A Constituição é semi-rígida quando ela tem uma parte da Constituição, ela necessita de procedimentos mais dificultosos para a modificação do que a lei ordinária, e a outra parte ela pode ser modificada do mesmo modo que as leis ordinárias. Outra espécie, fixa ou silenciosa. Uma Constituição é fixa ou silenciosa quando ela somente o poder constituinte originário pode estabelecer alterações na Constituição. Uma Constituição ela é imutável ou granítica quando ela não contém nenhum tipo de procedimento para a reforma da Constituição, ou seja, uma Constituição que ela não pode ser modificada, não pode ser emendada em hipótese alguma. Chama-se Constituição imutável ou granítica. É importante isso aí. Agora, uma Constituição transitoriamente flexível é aquela em que, em um determinado período de tempo, ela pode ser modificada pelo mesmo procedimento estabelecido para a elaboração das leis ordinárias, durante um certo tempo. E depois desse período, não, aí sim ela tem procedimento mais rigoroso para a modificação. E, por último, temos a Constituição transitoriamente imutável, que é aquela que, durante um determinado período de tempo, ela não pode sofrer emendas constitucionais. E depois desse período, ela pode sofrer emendas constitucionais. Agora, quanto à forma, as Constituições são escritas ou não escritas. Constituição escrita é aquela elaborada num documento único e redigida, lógico, de forma escrita, que contém os dogmas estabelecidos pela sociedade naquele período, no período de formação da Constituição. E a Constituição não escrita é aquela que é elaborada ao longo do tempo por documentos e costumes que são gradativamente sendo consolidados ao longo de um determinado tempo. O exemplo típico é a Constituição da Inglaterra. Agora, quanto ao modo de elaboração, as constituições podem ser dogmáticas. Uma Constituição dogmática é aquela que ela é elaborada de forma escrita, de uma única vez, no mesmo período de tempo, e que contém aquelas ideias predominantes da sociedade naquele momento da elaboração. O exemplo típico é a Constituição de 1988. Constituição histórica é aquela Constituição que equivale à Constituição não escrita, enquanto a dogmática equivale à Constituição escrita. A Constituição histórica é aquela que equivale à não escrita. Ela é elaborada por documentos esparsos ao longo do tempo e costumes e práticas jurisprudenciais que são levadas a termo durante um determinado lapso temporal. Equivalem às constituições não escritas, né? Aí, quanto à origem, as constituições são promulgadas ou democráticas, outorgadas ou cesaristas. As constituições promulgadas ou democráticas são aquelas
que são elaborados com a participação do povo, ainda que indiretamente, através de uma Assembleia Constituinte. As constituições outorgadas são aquelas que são impostas de forma autoritária, por um poder, sem a participação popular. E as constituições cesaristas, elas são impostas pelo poder, mas posteriormente são submetidas a um referendo da população, é como se fosse uma receita de bolo. Então, elas, por essa característica, elas também são consideradas umas constituições não democráticas. Agora, quanto à extensão. As constituições podem ser analíticas ou sintéticas. Analíticas são aquelas constituições que elas contêm extensas matérias, contêm uma extensão grande de matérias, incluindo muitas matérias que não são nitidamente constitucionais. E as constituições sintéticas são aquelas que só contêm em seu bojo as matérias nitidamente constitucionais, ou seja, aquelas referentes à organização do Estado, à estruturação e organização do Estado e dos seus poderes, e às garantias e direitos fundamentais. Quanto à ideologia, ou quanto à dogmática, a Constituição pode ser ortodoxa ou pode ser eclética. Constituição ortodoxa é aquela que só admite uma ideologia. E Constituição eclética é aquela em que há várias ideologias, ela é um somatório de várias ideologias. É o caso da Constituição de 1978, onde está consagrado expressamente o pluralismo político. Agora, quanto à unidade documental, nós temos a Constituição orgânica e Constituição inorgânica. Constituição orgânica é aquela elaborada por um único documento, em uma única vez, um único documento, onde as normas elas estão entrelaçadas entre si. Inorgânica, ela é aquela Constituição que ela é composta de mais de um documento e que suas normas não se encontram interligadas entre si. Quanto ao sistema, a Constituição pode ser principiológica, onde predominam os princípios, não embora existam regras também, a predominância é de princípios, e Constituição preceitual. Constituição preceitual é a Constituição onde predominam as regras, não obstante também existam princípios. Quanto à finalidade, classificação da Constituição quanto à finalidade. Temos a Constituição garantia, abstencionista ou negativa, e também chamada de Constituição quadro. São aquelas constituições típicas do Estado liberal. Aquelas constituições típicas do Estado liberal, em que tem um viés no passado e que visam a limitar o poder do Estado. Visam a limitar o poder do Estado. Essa ideia de Constituição garantia, de garantir os direitos fundamentais e limitar o poder do Estado. Temos também a Constituição balanço. A Constituição balanço, ela tem um viés no presente. Ela tem um viés no presente, ela tem como objetivo descrever, promover, traçar normativas já existentes na realidade, na época da promulgação da Constituição, realidades já existentes, mas que têm como intuito serem mantidas ao longo do tempo. Elas são tipos de exemplo de constituições de balanço. Como exemplo, nós temos as constituições dos países socialistas. Agora, por último, nós temos a Constituição dirigente, que é aquela voltada para o futuro. A Constituição dirigente, ela tem como intuito traçar programas de governo para políticas públicas para serem implementadas no futuro, para serem implementadas por normas programáticas que futuramente serão objeto de políticas públicas elaboradas pelo legislador. Agora, visto
Vistas essas classificações tradicionais, nós vamos ver outras classificações também. Constituições plásticas. Constituições plásticas são aquelas que podem ser interpretadas de acordo, podem ser feitas uma releitura de acordo com as mudanças na realidade econômica, social, política existentes na sociedade. Constituições pactuadas ou dualistas são aquelas formadas entre acordos entre o monarca, a monarquia e o parlamento. Normalmente são consideradas precárias. Constituições nominalistas são aquelas que as suas normas são dotadas de tal clareza que elas devem ser interpretadas somente de forma literal ou gramatical. Nós sabemos que isso está em desuso atualmente, mas vale aqui como classificação, é importante como classificação que isso pode cair em concurso. Constituições em branco. Constituições em branco são aquelas em que não há previsão de mecanismo de modificação da Constituição, não há previsão. Então, as reformas constitucionais, as emendas constitucionais, podem ser feitas de forma discricionária. Constituições compromissórias são aquelas fruto de vários pactos, de várias ideologias, de vários grupos sociais divergentes, com várias ideologias divergentes, que estabelecem a união, a soma dessas ideologias na Constituição. Constituição dúctil ou suave, também chamada suave. Vou repetir, Constituição dúctil ou suave, de Gustavo Zagrebelsky. Ele é italiano, é um jurista italiano. Constituição dúctil ou suave é aquela Constituição em que não se prevê somente um projeto de vida, mas não, ela não prevê apenas um projeto de vida, ela prevê mecanismos para que possam ser exercidos pela sociedade os diversos projetos de vida assim existentes. Ou seja, abrange projetos de vida dos índios, dos católicos, dos membros de determinada cultura ou de países estrangeiros que vivem aqui no Brasil, de determinados grupos, determinadas culturas, ou seja, qualquer ideologia, qualquer projeto de vida deve ser consagrado. Há aqui uma conjugação, uma consagração do pluralismo político, da ideia de que uma sociedade ela é composta por diversos tipos de pessoas. Cada pessoa tem o seu próprio projeto de vida. Cada pessoa tem o seu projeto de vida e deve ser respeitado aquele projeto de vida daquela pessoa. Temos também as heteroconstituições e autoconstituições. Heteroconstituições são constituições que são elaboradas por outro Estado, outro país, para ser aplicado em outro país. Então, por exemplo, se a Suíça, por exemplo, elaborasse a Constituição brasileira, isso seria um exemplo de heteroconstituição. Agora, autoconstituição são aquelas constituições que são elaboradas naquele Estado, naquele país em que ela vai ter vigência. Feitas essas considerações, nós vamos partir agora para a classificação ontológica das constituições de Karl Lovenstein, do jurista Karl Lovenstein, que fez a classificação ontológica das constituições. Essa classificação ela consagra o modo de ser das constituições de acordo com como o texto da Constituição ele se adequa à realidade social.
Então, dentro dessa classificação, nós temos a primeira classe, a primeira, a primeira figura aqui dessa classificação é a chamada Constituição Normativa. Constituição normativa é aquela Constituição em que o texto da Constituição ele tem compatibilidade com a realidade social, política e econômica de um determinado país. Ela que estipula os instrumentos de poder, ela que estimula como é feito o poder, como o poder será estabelecido de acordo com a vontade popular. Agora, temos uma outra espécie também, a Constituição Nominativa. Constituição nominativa é aquela Constituição em que o texto constitucional não corresponde à realidade econômica, política e social daquele país. Ou seja, são os fatores do poder, o próprio poder é que os detentores do poder é que eles determinam como a sociedade deve ser organizada. Ela é totalmente feita pelos detentores do poder. Não há uma compatibilidade com a realidade, da realidade social com o texto. Dentro dessa perspectiva, ela tem uma ideia também positiva, no sentido de que, mesmo a Constituição sendo nominativa, ou seja, não tendo a realidade, não tendo a realidade sintonia com o texto constitucional, há aquela ideia de que um dia isso vai alcançar, de que um dia ela será uma Constituição normativa, um dia ela deixará de ser uma Constituição nominativa para ser uma Constituição normativa. Ela deixará um dia de ser nominativa para ser normativa. E, por último, nós temos a chamada Constituição Semântica. Constituição semântica é aquela que trai o sentido da Constituição. O sentido da Constituição é de limitação do poder, do poder do Estado. E a Constituição semântica, é o contrário, ela legitima o poder do Estado, ela legitima o autoritarismo. É a Constituição de governos autoritários, é uma Constituição que ela própria ela legitima o autoritarismo, legitima a exclusão da participação popular, legitima as ditaduras. Feitas essas considerações, eu vou falar na próxima aula sobre constitucionalismo, um pouco de constitucionalismo, neoconstitucionalismo também, e sentidos da Constituição. Mas como ainda dá tempo, eu vou falar aqui de uma classificação aqui de sentidos da Constituição, mas apenas em uma classificação de sentidos da Constituição. Vamos falar sobre a classificação mais tradicional, mais clássica. Então, dentro dessa perspectiva, vamos falar sobre a classificação o sentido sociológico de Constituição sentido sociológico de Constituição levando aqui em conta o viés de Lassalle. O que significa sentido sociológico da Constituição? Sentido sociológico, a Constituição em sentido sociológico é aquela que ela se legitima pelos fatores reais do poder. Ou seja, os fatores reais do poder. Não tem a ver com a realidade, com o texto da Constituição. Ela é interpretada pelos sociólogos. Ela é interpretada pelos interpretada
pela sociologia, pelos cientistas políticos. Eu queria lembrar que o nome é Ferdinand de Lassalle. Desculpa, eu não ter falado. Essa Constituição é de Ferdinand de Lassalle, ideia de Constituição sociológica, sentido sociológico. O que legitima a Constituição são os fatores reais do poder. Os fatores reais do poder é que legitimam a Constituição. Ela não tem força normativa. Ela tem a força dela é toda pelo sentido sociológico. Ela não deve ser vista sob um viés jurídico, e sim sociológico, de que quem determina a Constituição é determinada pelos fatores reais do poder e não pela Constituição escrita. Agora nós temos um outro sentido, que é o sentido político, de Carl Schmitt. O sentido político da Constituição, a Constituição é entendida como sendo a decisão política fundamental. A decisão política fundamental de uma determinada sociedade. Aqui nós temos uma questão interessante na classificação de Carl Schmitt, é que ele faz uma diferenciação entre Constituição e lei constitucional. Para ele é uma diferença entre a lei constitucional, ela estaria abaixo da Constituição. Mas nós já vimos aqui que na nossa Constituição de 1988 não há essa diferença. Mas aqui há aquela diferença entre normas materialmente constitucionais e normas formalmente constitucionais. Ou seja, a Constituição, em sentido formal, ela abrange todas essas matérias que estão dentro do seu ordenamento jurídico, mesmo que elas não sejam normas nitidamente constitucionais. E a Constituição, no sentido material, que seriam as leis materiais para Carl Schmitt, seriam aquelas matérias que elas têm natureza constitucional, que visam limitar o poder do Estado, a organização do Estado, a organização dos poderes e a garantia dos direitos e garantias individuais, direitos e garantias fundamentais, perdoe. Isso seriam leis constitucionais, mas se elas não estivessem dentro do texto constitucional, elas não seriam norma constitucional. Então, deu para entender. Sentido político seria a decisão política fundamental de uma sociedade. Correto? Visto essas duas, agora nós vamos para o sentido jurídico da Constituição. Esse é de Hans Kelsen. Sentido jurídico da Constituição, aí a Constituição é entendida no sentido hierárquico, como uma norma que está hierarquicamente superior a todas as demais normas do ordenamento jurídico. Então, nesse sentido, há duas divisões nesse sentido jurídico da Constituição. A Constituição é dividida tem duas classificações. Um sentido lógico-jurídico. Pelo sentido lógico-jurídico, a Constituição é entendida como a lei fundamental. Pelo sentido lógico-jurídico, a Constituição é entendida como a lei fundamental. A lei fundamental ela é pressuposta, ela é que cria o poder constituinte originário, ela é que dá origem ao poder constituinte originário, que, por sinal, ele vai fechar o sistema, porque dali é que vai ser elaborada a Constituição, e a Constituição ela nasce exatamente da lei fundamental. Então, o que legitima a Constituição? A Constituição é legitimada pela lei fundamental. Isso no sentido lógico-jurídico. Agora temos o sentido jurídico normativo, o segundo sentido. Esse sentido jurídico positivo. O sentido jurídico positivo nada mais é do que a Constituição propriamente dita. É a Constituição como sendo a norma que está acima do ordenamento jurídico, que é superior a todas as demais normas do ordenamento jurídico.
Então, feitas essas considerações, a gente vai fechar a aula aqui. Nós vamos dar continuidade. Na próxima aula eu vou falar mais outros sentidos da Constituição, até sentidos mais atuais, e também falar sobre o neoconstitucionalismo. Então, fiquemos por aqui. Até a próxima aula.